É só tu botar... Só botar gravar ali, tá? Bom, gente, então, assim, iniciando o nosso evento de hoje, né? Muito felizes com a presença do nosso querido Emmanuel, né? Para quem não tinha entrado aí, eu perguntei para ele, que era uma dúvida minha, se era Emmanuel ou Emanuel, você ficava na dúvida. No meio espírita, Emmanuel, que ele é o, né, seria uma cópia do Emmanuel. E, claro, nos outros meios seria Emanuel, mexer com ele. Então, assim, gente, antes até de eu apresentar e eu comentar como é que vai ser o evento, eu queria agradecer muito a presença aqui do Emmanuel, porque eu sei que a agenda dele é bem corrida. Depois, quando eu discorrer sobre o currículo dele, vocês vão ver, né? Mas ele é uma pessoa muito solícita, né? Já participou do nosso evento no ano passado e foi um dos eventos, assim, um dos que mais marcaram a nossa AME, justamente pelo significado do trabalho dele, né? Que ele falou sobre doação de órgãos, né? E andou dando frutos que depois até vou te comentar sobre isso, Emmanuel. Mas antes da gente começar, né? Como a gente já está no horário, eu vou pedir que a gente comece fazendo uma oração, para antes de começar nosso evento, vou pedir para a nossa Sidéria, né, nossa querida Sidéria, fazer a oração do início. Todos. Vamos começar, então, levando o nosso pensamento. Está baixinho, Sidéria. Alô, está me ouvindo? Melhorou? Agora sim. Tá. Eu vou começar de novo. Então, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, unindo nossos pensamentos, pedimos proteção por esse momento, agradecemos pela presença do mundo aqui, nos ensinando um pouco do seu conhecimento. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui nesse momento e podermos refletir um pouco mais da doutrina espírita, dos conhecimentos, da saúde, tão enriquecedor para a área de cada um de nós. Um pensamento envolvidos em muita paz, muita harmonia. Começamos o nosso estudo de hoje. Obrigada, Sidéria. Até depois, quando tu quiseres, que eu sei que tu participa bastante, Sidéria, está com problema o teu microfone, a gente vai ter que te aproximar mais mesmo, está dando barulhinho, só para te avisar, tá? Mas aí eu vou te ajudando, aí eu te digo alguma coisa. Bom, assim, gente, então, começando efetivamente agora, o nosso evento de hoje, né? Eu estava comentando já antes com o Emmanuel, o Emmanuel nós tivemos o prazer de trazê-lo aqui em maio de 2021, foi um evento muito significativo. Ele falou sobre a questão de visão espírita da doação de órgãos, falou toda essa noção geral, né, a parte médica, e depois entrou na questão espírita. Esse vídeo, né, porque estão todos disponibilizados depois via YouTube, ele inclusive serviu de propagação dentro da universidade, né, para divulgação e para assim, ensinamento de como é que as coisas efetivamente deveriam ser feitas e um entendimento maior, na verdade, disso tudo. E, além disso, o Emmanuel nem sabe, mas agora, né, formalizando isso, várias e vários alunos de todos os anos têm passado lá na universidade e têm se utilizado quinto ano, quarto ano, sexto ano, residência, né? Como eu trabalho na universidade, né? Eu sou preceptora ali, né? Da pediatria, né, Emmanuel? Então, e também lá na faculdade, também dos alunos lá da questão que eu trabalho com criança HIV positiva, a gente tem divulgado e a resposta foi muito boa. Então, foi um serviço de relevância muito bom para o meio espírita, para os meios acadêmicos, que eu acho que é essa a proposta que se quer, né? Nós, como médicos espíritas, né? E eu vou apresentar, antes dele falar hoje, ele vai falar com a gente sobre consciência imortal.
O Emmanuel tem um currículo meio grande, tá? Então, eu vou dar mais ou menos uma resumida e vou apresentar ele como está no livro dele aqui, tá? Eu coloquei no grupo. Quem não teve a possibilidade de ler, depois, se tiver tempo, né, gente, eu acho que é bem interessante. Então, o Emmanuel é médico graduado pela URGS, né, especialista em urologia pela Sociedade Brasileira de Urologia, no qual é membro titular, pós-graduado, residência médica em cirurgia geral e em urologia pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, pós-graduado em urologia pela escola Wayne State University School of Medicine de Detroit, Michigan, e doutor e mestre em cirurgia pela URGS. A escolha... procurem deixar o telefone desligado, tá, pessoal? Bom, além disso, né, ele é membro do Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul e do Núcleo de Estudos Interdisciplinares de Saúde e Espiritualidade do HCPA, NICE. Médico urologista do Hospital de Clínicas, né, cirurgião do Serviço de Urologia e Serviço de Transplante de Órgãos Sólidos lá do Hospital de Clínicas, preceptor dos programas de residência médica, urologia e transplante renal, que até por isso tem, vocês procurem depois, gente, quem não conhece, a maioria, acho que aqui já viu a aula dele aqui, ele tem vários vídeos no YouTube, né? Então, sobre esse trabalho, parte de transplante que ele faz, e principalmente sobre a questão médico-espírita, né? Da visão dos transplantes, é muito importante. Membro titular da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, professor do curso de pós-graduação em Saúde e Espiritualidade da PUC, e aqui está no livro, mas eu vou complementar, ele, além de ser membro da Associação Médica Espírita do Rio Grande do Sul, ele atualmente nos brinda, né, com todo o ensinamento, com toda a sua experiência e vivência, como presidente da Associação Médica Espírita do Rio Grande do Sul. O Emmanuel vai falar com a gente sobre esse assunto muito importante, que é a consciência imortal. Nós combinamos que ele vai falar em torno de 1 hora, né, e depois a gente vai discutir. E eu não sei se é isso, aí tu pode fazer como tu achar melhor, viu, Emmanuel? Fica à vontade, viu? Tá bom, Vera, obrigado. Não, a ideia é que a gente possa conversar um pouco. Em primeiro lugar, muito boa noite. Então, obrigado pela atenção de vocês nessa noite. A gente sabe todo mundo super ocupado aí e espero poder usarmos bem o nosso tempo aí hoje juntos, né? E a ideia, eu vou falar um pouquinho sobre o assunto abordado no livro, né? Porque nós estávamos falando um pouquinho nos bastidores aqui sobre como é que surgiu, qual era a intenção do conteúdo desse livro, né? Por que ele surgiu? Por uma necessidade que havia percebido, certamente isso aí foi intuído, né, em relação a isso, sobre tentar aproximar mais uma vez o conhecimento acadêmico formal da doutrina espírita, né, porque o espiritismo ele surgiu como uma ciência de observação, conforme a gente estava comentando aqui, né, a partir da observação das mesas girantes, que aparentemente era uma coisa frívola, assim, sem importância, mas Kardec viu toda uma possibilidade ali de esclarecimentos e encontrou inteligência por detrás de todos aqueles fenômenos, né, que culminaram com a publicação do Livro dos Espíritos, com muita resistência inicialmente, né, e que depois se desdobrou em toda uma doutrina filosófica com consequência moral, né, cujo objetivo é a transformação íntima e, a partir da transformação íntima, a transformação da sociedade, né, criando, nas palavras de Jesus, né, possibilitando a construção do reino dos céus na terra, né. Então, essa ideia toda que surgiu aparentemente a partir dos espíritos chamaram a atenção, né, a partir das mesas girantes, para um fenômeno muito mais profundo do que as aparências podiam indicar. E essa abordagem em relação ao que era chamado de sobrenatural, né, começa já aí com uma falácia em termos de nomenclatura, que pode, inclusive, carregar junto consigo um corpo de preconceito, né? Porque a gente sabe que a ciência é o estudo do mundo natural. Logo, estando algo como a alma, o espírito, pertencendo ao sobrenatural, não caberia a ciência, né? Mas a pseudociência, né? Por não estar no mundo natural. Mas quem disse que está no sobrenatural, né? Se não faz parte da natureza, afinal de contas, ele só poderia ser considerado como fazendo parte do sobrenatural se a gente considera um modelo para a consciência, né? E foi atrás disso, né, desse modelo, que é e quais modelos que
que poderiam explicar algo como a alma, como o espírito, né? É que encontrei lacunas na literatura e, em verdade, aquilo que é pregoado muitas vezes como sendo uma verdade científica não passa num pressuposto metafísico, né? E a partir desses pressupostos metafísicos, então, é que nós vamos desenvolver o trabalho então, sobre a origem da consciência, o que de fato é, né? A gente sabe que para a academia está num estágio pré-paradigmático, né? Pois esse modelo, considerado então como o modelo materialista, né? O cientificismo materialista, que não é a mesma coisa que ciência, né? É um sistema de crenças também, que enxerga a consciência como um epifenômeno das redes neurais, né? Uma secreção do cérebro produtor, né? Mas será que isso é verdade? Então, eu convido todos para a gente fazer essa viagem juntos aí, eu vou compartilhar a tela, né? Sobre, então, quais são os fundamentos desse modelo, né, materialista, ele se sustenta, por que ele não é completo, né? Existem outros modelos, né, alternativos ou mais próximos da realidade, então é isso que a gente vai procurar fazer essa noite aí, né? Vamos começar com a parte de filosofia, depois vamos estudar um pouquinho alguns estados alterados da consciência para tentar compreender essas relações mente-cérebro. Eu vou, então, compartilhar minha tela aqui. Ah, está desativado aqui. O anfitrião desativou o compartilhamento interno do participante. Acho que tem que autorizar. Tem que ativar ali, tem que ativar o João. Pode tentar de novo, por favor, Emanuel. Tá, deu certo agora. Então eu vou mostrar duas coisas aqui. Uma, primeiro, um pouquinho a introdução da aula, depois vou dizer como é que o livro surgiu, né, como é que ele foi divulgado pela Fergus aí. Então, acho que agora vocês devem estar vendo ali a minha tela, né? Eu vou passar aqui. Todo mundo vendo? A tela? Tá passando? Tranquilo, tá tudo bem, Emmanuel. Tranquilo. Tá. Então, aqui, o título até justamente ele já traz essa ideia de tentar adaptar a linguagem, né? A gente poderia falar no meio espírito como o espírito imortal, evidência da sobrevivência da alma e um modelo espiritualista, né? O espiritista, né? Então, justamente essa ideia de modelo pós-materialista, sobrevivência da consciência, é uma adequação de linguagem, né? A gente sabe que a doutrina espírita trouxe vários neologismos para a época, né? Foram termos cunhados justamente para diferenciar o espiritualismo de um modo mais genérico para o espiritismo, que é algo que é mais específico, né? O espiritismo é uma doutrina espiritualista, né? Ou seja, que considera algo mais do que o que a matéria, né? Para explicar a realidade última. Então, vários termos foram então desenvolvidos para explicar, como mediunidade, por exemplo, ou medianimidade, o espiritismo mesmo, o próprio termo, né? Espírita, espiritismo, e assim sucessivamente, né? Então, perispírito foi um termo que foi cunhado, né? Então, a gente sabe, o Arthur Schopenhauer, ele nos alerta assim, que toda verdade ela passa por três estágios, né? Primeiro, ela é ridicularizada, né? Então, foi o que, de certa maneira, aconteceu com o espiritismo, né, no início, né? Então, sofreu deboche. Depois, quando já não era mais possível a ridicularização, ocorre hostilidade, né? É violentamente hostilizado. Foi o que acontece, por exemplo, que aconteceu no Ato de Fé de Barcelona, né? Que todos sabemos que o movimento estava crescendo em torno do frenesi que causou todo o Livro dos Espíritos, a publicação, e eles foram queimados, né? Em praça e chamaram até mais atenção, como se pudesse silenciar através da queima dos livros, né? E terceiro, então, quando não há mais o que fazer, é aceita como autoevidente, né? Por exemplo, como a Terra plana, né? É difícil acreditar que ainda a gente tenha polêmica em relação a isso, né? Que se é possível, já temos várias evidências em relação a isso. Então, eu trago aqui como introdução: a consciência, ela depende realmente do cérebro, no modelo de cérebro produtor, né? Não pode existir nada que não seja, então, produzido pela matéria, né? O reducionismo materialista nos diz, inclusive, o reducionismo, que se nós reduzirmos a matéria em suas constituintes menores, nós poderíamos explicar toda a realidade, inclusive as coisas que são abstratas, né? Como o amor, a consciência, enfim, vários pensamento, e assim sucessivamente, né?
A gente sabe que a definição de matéria ela sofreu modificação ao longo do tempo. Hoje, como nós a compreendemos, é muito diferente dos atomistas gregos, né? O Leucipo, Demócrito, os epicuristas também compreendiam a matéria, né? Átomos mesmo, né? De indivisível. A gente sabe que o átomo não tem nada de indivisível. Hoje a gente já se sabe, então, que ele já tivemos isso e ocorre na prática, né? Em usinas nucleares, por exemplo, né? Que o átomo é divisível, enfim. Mas era uma outra questão de definição da matéria. É muito interessante, isso até é uma chamada que a gente tem para o livro, depois, se der tempo, até eu posso mostrar ali o videozinho que a Félix produziu sobre isso, é que quando Paulo de Tarso foi levar a ideia do caminho, né, sobre a revelação trazida por Jesus para a Grécia, né? A gente sabe que ele foi um instrumento para a realização ou para a transmissão daqueles novos conceitos, né, para a gentilidade, né? Ele pensou que sendo recebido na terra dos precursores da ideia cristã, né, Sócrates e Platão, conforme está muito bem na codificação espírita, ele teria sido muito bem recebido lá. Mas conforme consta, né, no registro de Lucas em Atos dos Apóstolos, né, quando Paulo esteve no aerópago grego para falar sobre o Evangelho, ele não foi bem recebido, foi talvez um dos mais belos discursos já proferidos por Paulo, né? E por quê? Porque também a Grécia é o berço também de certa maneira, do materialismo do ponto de vista filosófico, né? Então, não é uma ideia nova, né? Então, o materialismo ele ressurge, né? De tempos em tempos, né? E essa ideia materialista, que é um pressuposto metafísico, ele tenta explicar a realidade através, então, do fundamento material, dizendo que a única substância que existe no universo é a matéria. E algo como a mente ou a consciência não passa de um epifenômeno, uma ilusão, né, da matéria, né? Nós vamos ver quais são os outros modelos dos metafísicos que existem, né? Então a pergunta é: a ciência é necessariamente materialista? Né? Será que preciso considerar? Será que o espiritismo ele é pseudociência? Será que o sobrenatural existe ou ele está na natureza quando a gente consegue estender então o nosso modelo para um modelo que não seja o do cientificismo materialista, né? E esse modelo, esse paradigma não materialista, ele é compatível com ciência? Né? Estados alterados de consciência, por exemplo, como uma experiência de quase morte que eu cito aqui, ele pode ser um modelo para investigar relações mente-cérebro, assim como a mediunidade, né? Então a comunicação com a consciência extrafísica, né? com o desencarnado, pode servir como modelo para isso. Esses modelos eles não podem ser investigados quando a gente se fecha à investigação deles, simplesmente por considerar a priori, né? Que não há possibilidade de algo como a mente sobreviver à destruição do cérebro. Né? Então, só é possível estudar esse modelo, né? E esse modelo, quando a gente consegue, então, ir mais adiante ali, que é o pressuposto que sustenta essas questões. Então, existem vários modelos metafísicos para as relações mente-cérebro, né? E que muitos se tornam, e todos são sistemas de crenças, porque eles não podem ser provados e mais, não podem ser refutados de uma maneira empírica, né? Embora racionalmente a gente possa explorá-los, né? Então, por isso que não é matéria de ciência propriamente esse sistema de crença, mas de acreditar ou não acreditar. Aliás, o ceticismo e o ser crente ou ser cético em relação a alguma coisa, né? Ela não implica necessariamente, né? Que o cético seja materialista e o crente, né, seja espiritualista. Não, o espiritualista ele pode ser cético em relação ao modelo materialista, né? Do ponto de vista filosófico é o mesmo tipo de ceticismo, né, em relação a isso. Depois que nós trabalharmos um pouco sobre isso, nós vamos falar um pouquinho sobre vida e morte, né? Eu gosto sempre de colocar a questão, né, o que é o contrário da morte? Apressadamente, às vezes, a gente poderia dizer que é vida, né? Mas eu diria que não, que o contrário da morte é nascimento. O contrário da morte é o nascimento. Que a vida ela vai do nascimento à morte, da morte ao renascimento. A vida é um movimento no instante presente. Nesse momento, morte e nascimento, elas coexistem. A morte é um estado de entropia crescente.
enquanto que, quando as células estão nascendo e se desenvolvendo, é anejoentrópico, né? Ou antrópico, né? É um crescimento, é a organização em relação a esse, causando uma visão muito mais de movimento mesmo da vida, né? Até porque o espaço e o tempo, eles dependem da percepção relativa do ego, né? A gente sabe que o espaço e o tempo são relativos. O que existe de fato é o presente. Eu posso ter uma percepção temporal diferente, e a consciência a experiência é sempre subjetiva. Ela nunca é objetiva. O que a gente chama de objetividade não passa de intersubjetividade, porque sempre a gente tem que passar pelos nossos filtros sensoriais. Não é à toa que Immanuel Kant, né, em Crítica à Razão Pura, ele fala que a realidade como ela não é como se apresenta. Vamos dar um exemplo. A gente só consegue enxergar entre 400 e 800 nanômetros, que é o comprimento de onda da luz visível. Eu já não enxergo infravermelho, ultravioleta. A audição, ela não é capaz de... Então, a gente não consegue ouvir abaixo, né, as frequências que estão abaixo dos infrassons ou acima dos ultrassons. Porque o nosso aparato não é isso. E, além do mais, além de nós termos sentidos extremamente rudimentares que fazem com que vivenciemos a caverna platônica, né, a caverna de Platão, a gente ainda tem um cérebro para processar tudo isso e decodificar, né? E não é a realidade propriamente dita, mas uma realidade interpretada pelo cérebro, em todos que estão conectados na mesma faixa vibratória, como nós. Então a gente não experimenta, a gente não enxerga micro-organismos. Tanto que Pasteur sofreu ridicularização quando aventou a possibilidade de que micro-organismos e não miasmas fossem as causas das atuais doenças infecto-contagiosas, né? Porque diziam os espíritos de Pasteur, aqueles seres invisíveis que levam doenças, né? Com o advento do microscópio, né, hoje se consegue enxergar, então, bactérias, por exemplo, como micro-organismos. A gente está cercado pelo invisível. A gente não enxerga radiação cósmica, micro-ondas. Se eu ligar um celular aqui, a gente vai captar ondas de rádio, ondas de TV, né? Se pegar um contador Geiger para medir radiação ionizante. Então, a gente está cercado e a gente não enxerga nada, bem dizer, não enxerga os astros, a distância. A gente precisa ampliar os nossos sentidos para tentar ter uma compreensão um pouco melhor da realidade. Então, é o que Platão chamou a caverna, né? Nós vivemos dentro de uma caverna que os nossos sentidos e a nossa consciência, em vez de ser expandido, em verdade, ele é, então, ele sofre restrição do aparato cerebral, do cérebro, que impede a experiência sensorial direta, né? A não ser em estados alterados de consciência. Então, eu sou limitado pelo meu cérebro. É como se fosse eu vejo a sombra da realidade projetada e acredito que aquilo é real, né? Mais ou menos como os hindus chamavam em relação à matéria, né? A ilusão de Maya, né? Então, que no conceito de que quando a gente consegue perceber que isso é a Matrix, né? É uma ilusão, né, do cérebro que está processando, assim, e nós estamos todos sintonizados com o que a gente acha que é a realidade, né? E quando a gente descobre isso num estado alterado de consciência, a gente percebe que não é bem assim, né? Bem como o Kant tinha dito, Platão, etc., vários filósofos que pensaram sobre isso. Então, nós vamos falar um pouquinho depois sobre vida e morte para chegar nas EQMs e outros estados alterados de consciência e quais as implicações que isso podem ter na compreensão desses modelos todos, né? Então, ainda voltando para os modelos metafísicos, antes da gente seguir adiante, em relação às relações mente-cérebro, né? Nós podemos tem duas maneiras gerais de ver que são subdivididas, né? Um é o monismo de substância e a outra é o dualismo de substância. No monismo de substância, você acredita que é a realidade, acredita, porque é um sistema de crenças. Ela pode ser, ela só tem um tipo de substância primitiva, né? No modelo de materialista, a gente chama isso de matéria. E a causação, né, da matéria, ela é de algo menos organizado para algo mais organizado. Nesse sentido, assim, né? Então, como a vida, por exemplo, né? Que são sistemas extremamente complexos, né? É mais ou menos como se eu pegasse e jogasse um copo de vidro e os cacos se organizassem para formar um novo copo, né? Ou pegasse uma enciclopédia e separasse todas as letras, pegar a britânica, que na minha geração usa a enciclopédia britânica, a Barça, né? Como se fosse separar todas as letras ali e jogasse
ao vento e elas se reagrupassem e formassem direitinho tanto que assim que o Sir Roger Penrose, né, ele calculou o chamado número de Penrose, né, qual é a chance de ser o acaso que uma única constante para que haja vida na Terra, né? E achou um impressionante número de 1 sobre 1 na 10 na 23, na 23, que dá várias páginas de 0,00000, várias páginas, né? E às vezes a gente acredita num P de 0,5, né? Quando a gente vê como sendo que provavelmente não se deve ao acaso. Mas enfim. Então o monismo de substância ele pode ser materialista, que é também chamado fisicalismo, em que nesse modelo só existe então o que se chama de matéria, né? E a matéria a gente sabe que a definição mudou ao longo do tempo, né? Não é mais o que tem massa ocupa lugar no espaço, né? E o monismo chamado monismo imaterial idealismo, né? O monismo imaterial, o idealismo, é o que o James Jeans, né, diz que é o filósofo, né, fala que segundo esse modelo o universo está mais para um grande pensamento do que para uma máquina, né? Então, que a mente vem primeiro a criação mental, né? E depois, então, a matéria, né, como um fruto da criação mental, que é o que cria a forma temporária, sendo, então, a matéria apenas uma representação mental, né? Então, esse é o monismo idealista. Então, que existe a consciência, né, e o resto é pirotecnia, né? No mundo, mais se aproximando da nossa questão espírita ali, né? Que o mundo espiritual ele não precisaria nem do mundo material para existir em si mesmo. Ele seria autossuficiente, né? Nesse sentido, né? Mas que aparece, é representado nas formas temporárias através do mundo das formas. É o que Platão chama, né? O mundo das formas e o mundo das ideias, né? Nesse sentido. Mas o mundo das ideias, então, é um criador do mundo das formas. E, finalmente, o dualismo de substância, que foi chamado no tempo de dualismo cartesiano, embora não tenha sido René Descartes que tenha criado o dualismo de substância, essa concepção, ela é muito mais antiga, ela aparece em filósofos muito anteriores a ele, mas que provavelmente Descartes queria se ocupar do estudo do que pertencia à res extensa, à matéria, né, deixando res cogitans, né, que são, então, que res extensa seria a matéria, res cogitans o mundo mental, ou o mundo espiritual, né, para as religiões, por exemplo, ou para quem se ocupasse da espiritualidade. E a ciência ficaria com a matéria. Só que não é propriamente um dualismo real, né, em que existem duas substâncias, né, até porque havia um grande ceticismo de como alguma coisa imaterial poderia atuar no mundo material, né? Então, como que se explicaria a conservação de energia, gasto de energia nesse sentido, né? Então, esse modelo ele acabou ficando desgastado, né? E aparentemente pode haver um dualismo assim secundário, né? Ou aparente em relação mas tudo isso também como sistema de crença. E o reducionismo nos diz que o reducionismo materialista diz que se a gente dividir as coisas ou reduzi-las a partes menores, nós poderíamos entender o conjunto. Por exemplo, a engenharia reversa, né? Se eu pegar as partes de um avião, encontrá-las e montá-las, eu vou compreender o funcionamento do avião. E assim se daria com algo complexo como o universo, né? Então, através das partes, se poderia conseguir compreender o conjunto, né? Existem várias coisas que não são compreensíveis através disso, né? Ou mesmo por exemplo, uma seleção natural puramente aleatória, né? Puramente randômica, ao acaso, né? Com coisas com complexidade elementar, como, por exemplo, o flagelo de uma bactéria, né? A bactéria é o ser mais primitivo que temos aqui, né? Ele não tem núcleo, a bactéria, né? É uma monera. E as bactérias, muitas são flageladas, né? E o motor do flagelo ele tem 40 peças de motor, que não faz nenhum sentido evolutivo cada peça ter surgido em separado, por exemplo. Um dos símbolos dessa complexidade elementar é o olho, né? Como que o olho não tem nenhuma evidência que ele tenha surgido em separado as partes dele, né? Outra coisa, as gimnospermas, né? As flores, né? Qual é o sentido evolutivo das flores, né? Então tem várias coisas que escapam, não que não ocorra, né? A seleção natural, obviamente, né? O que se questiona, e o Wallace, que trabalhou junto com o Darwin nisso, questionava isso, tanto que participava das sessões
espíritas até, né? O Wallace era espiritualista, né? E ele acabou sendo ofuscado um pouco pelo Charles Darwin, embora não tenham trabalhado junto, até não foi junto, mas ao mesmo tempo, em relação à evolução, era na compreensão do papel do acaso, né? Em relação a isso e do propósito. A espiritualidade nos remete sempre a um propósito, a mente primeiro, mente criadora com propósito, aí o idealismo, né, nesse sentido, né? Então, enquanto que o materialismo nos leva à noção de caos, né, de o acaso e por acidente, né, e por vários acidentes sequenciais, algo como a vida ou a mente teria surgido, né? E finalmente o holismo, né, em relação ao reducionismo, é que se para compreender o todo, mais do que a análise, o raciocínio analítico seria o raciocínio sintético, ou seja, a compreensão, o todo só pode ser compreendido a partir de uma percepção de que todas as coisas interagem. Isso tem muito mais a ver dentro da biologia, né, com ecossistemas, ecologia, etc., em que os sistemas estão todos interligados e que não se pode separar uma coisa da outra, né? Muito bem. E dentro desses sistemas de crenças, a partir desses modelos metafísicos, a gente pode ter o cientificismo materialista, que não é sinônimo de ciência, o cientificismo, né? O cientificismo ele é um sistema de crenças que considera que a realidade só pode ser explicada pela matéria, sem qualquer prova disso, né? Não tem nem como provar isso, tá? Apenas se assume isso. E muitas vezes é confundido esse sistema de crença como realidade. Então, muitas vezes isso é ensinado, assim, ou pelo menos sublinhadamente, como se fosse realidade, e o resto não faz o menor sentido. Enquanto que o espiritualismo ele pode ser monista, na visão idealista, né, em que a mente, ou o espírito, né, ele que cria essa ilusão da matéria. Ou dualista, né, em que duas substâncias que não podem ser reduzidas numa a outra. Um mundo, então, espiritual e um mundo material. E que o que fica confuso nessa visão dualista é como o mundo material e espiritual interagem, né? Porque nós, através da doutrina espírita e da revelação espírita, quando a gente considera a matéria, a gente sabe que existem outros estados não apreciáveis da matéria que é chamado na codificação de algo como semimaterial, né? Então, campos, né? Rupert Sheldrake, por exemplo, nos fala sobre os campos morfogenéticos. Tem uma semelhança muito grande com o conceito de modelo organizador biológico ou perispírito, né? Então, em que sentido isso se dá? Por exemplo, se eu pegar um embrião, tá? O que vai determinar a polaridade do embrião? Né? Vamos dizer, o genoma. Sim, mas o genoma depois ele vai ser igual no dedão do pé ou no fundo do olho. Então, tanto que surgiu a partir disso, principalmente a partir da conclusão do projeto Genoma Humano, aliás, liderado por um pesquisador cristão, que é o Francis Collins, né? Que, ao invés dos 120 mil genes que se esperava ter na nossa espécie, nós temos apenas 23 mil. Quase uma samambaia, né? O ser humano do ponto de vista genético, né? E esses 23 mil genes, eles sofrem, então, deles, apenas 5% são exons, ou seja, são capazes de instruir a codificação de proteínas, né? Ou serem, então, traduzidos à codificação de proteínas. Ao passo que 95% são formados por introns, que inicialmente foram chamados até de junk DNA, o DNA que não servia para nada, né? Claro que não é bem assim, né? Mas assim, ó, e o que é ativo e desativo? Então, existe um sistema promissor, né, da genética cada vez mais desenvolvido e que considera o papel epigenético, na verdade. Como que, então, o código genético ele é alterado, ativado e desativado, com down e up regulation de genes. Isso através da metilação de histonas, né? Por exemplo, né? E da metilação do DNA, por exemplo, quis dizer, metilação do DNA ou a acetilação das histonas do DNA, ativando e desativando. Uma das hipóteses consideradas é que justamente essa, é que o campo morfogenético é um campo de informação que carrega memória, e essa memória, ela não necessariamente ela é cerebral, né? Porque hoje a gente sabe que a gente pode carregar informação em campo. Tu não precisa ter uma memória, tu não precisa ter uma fita cassete ou um disco para escrever para memória. A memória pode ser transmitida em campos de informação. Esse campo ele pode ser perfeitamente lido pelo código genético, e não necessariamente está lá. E a instrução não estar no DNA, mas ela ser lida e executada pelo DNA. Isso pode explicar, por exemplo, polaridade embrionária, né? Pode explicar por que quando a gente corta a cauda de uma lagartixa ou uma salamandra, cresce uma outra cauda em medicina regenerativa. Não cresce um olho ali.
né? Imagina a compreensão que isso, os insights que isso podem dar em termos de compreensão, né? Como se havendo um molde, um campo, né? Campo como um campo magnético, por exemplo, né? A gente não enxerga o campo, mas sabe que ele está atuando, ou como um campo gravitacional, por exemplo, né? Que depende dessa distorção do espaço, né? Através, então, da massa dos corpos que estão no espaço, causando essa força, né? A mesma coisa em relação, então, aos sistemas vivos, né? O que organiza os sistemas vivos? Até mesmo em transplantologia isso, né? O que faz com que promova, né, o não reconhecimento das proteínas pelo sistema imune e rejeição? Será que a ausência no mapa morfogenético poderia estar implicado com a gênese de um fenômeno como rejeição? E algo como isso pode, então, explicar algo que é inexplicável dentro do cientificismo materialista, quando a gente considera, por exemplo, crianças que lembram de vidas passadas, né? Os estudos, então, conduzidos inicialmente por Ian Stevenson, né? E que depois vários pesquisadores, né? O Haraldsson lá da Islândia também e outros, né? Porque assim, se a memória ela é cerebral, não que o cérebro não participe do upload e download de memória, mas é como se o cérebro carregasse a memória RAM, a memória para aquela vida, a memória de execução, né? E o processador usa e que tem acesso à nuvem, né? Onde está a memória total, e que faz o upload, download de acordo com a nossa capacidade de acessar essa informação da nuvem, né? Está sendo uma linguagem da computação, que, aliás, se presta à compreensão de muitas coisas, inclusive da matemática da vida, né? Que, ao invés de um código binário 01, o aceso e apagado, a gente tem um código quaternário de 4 letras que representam, então, as bases nitrogenadas do DNA. Adenina, timina, guanina, citosina, né? Então, que se escreve toda a vida conhecida, né, com 4 bases nitrogenadas. Muito bem, então como que o campo morfogenético poderia, inclusive, explicar essas relações, a memória, né, ou quando vai se formar um embrião que vai determinar a polaridade, etc., que carrega a nossa memória evolutiva. E isso se repete quando a ontogênese imita a filogênese, no período intrauterino, em que a gente, do organismo unicelular, né, tal como uma ameba, um protozoário, evolui para o organismo pluricelular, inicialmente sem membros, com brânquias, com cauda, no ambiente aquático, para o surgimento dos membros, e as brânquias deixam de existir, etc., repetindo durante a ontogênese toda a filogênese, né? Então, o que traz essa memória, né? O que leva essa memória a se desenvolver? Será que não há um campo de orientação da divisão celular? Inclusive, quando a gente perde uma parte do corpo, a dor fantasma, por exemplo, e etc., né? Esse mapa que orienta a divisão celular. E existe aí o chamado materialismo promissório, um termo cunhado por John Eccles e Karl Popper, né? Justamente que questiona o materialismo promissório. Ele diz o seguinte, né? Que, bom, é verdade, existem várias lacunas no conhecimento que não podem ser explicadas pelo materialismo tal qual o conhecemos. Mas, muito bem, vamos pagar uma nota promissória para o materialismo e ele deve responder mais adiante, né, no futuro, a como a consciência ela pode ser produzida a partir do fenômeno das redes neurais, por exemplo. Né? Isso se dá para a consciência há pelo menos 300 anos. Durante a década de 90, no governo Bush, nos Estados Unidos, né, do George Walker Bush, né, do Bush filho, se investiu assim muitos milhões de dólares no cérebro para tentar encontrar a consciência dele. Foi frustrante, não se achou, né? E hoje a gente vive a década da consciência, né? Não que não se explore o cérebro, né? O próprio Wilder Penfield foi laureado com o Nobel de Medicina por mapear o cérebro em experimentos de eletroestimulação. Os homúnculos de Penfield estão descritos na área pré- e pós-rolândica, né? No lobo frontal, no lobo parietal, né? Que correspondem ao córtex motor primário, ao córtex somestésico primário, né? O Penfield é o que mapeou esses homúnculos. Ele mesmo diz, algo como a mente não encontrei algo como a mente. Ele era um idealista, né? Um monista idealista, acreditando que o cérebro era apenas um executor da instrução mental. O mesmo se dá com John Eccles, laureado com o Nobel também, neurocientista, descobridor das sinapses, né? A maneira pela qual os neurônios se comunicam entre si através, então, de substâncias químicas, né? O John Eccles também, idealista, e ele dizia que algo como a mente como o cérebro como um executor, o cérebro chamado, na visão dele, como cérebro transmissor. O que é o cérebro transmissor nessa visão de mundo? Ele é capaz de captar e decodificar a instrução mental
no mundo material, como um radiotransmissor, como um aparelho de televisão, um aparelho de rádio, né? É quase ingênuo eu pensar que o programa está dentro da TV e que se eu destruir a TV eu vou acabar com o programa. Se eu botar outra TV lá e sintonizar, eu vou pegar o programa, porque o programa não está na TV. Mesma coisa em relação ao cérebro. Então, a doença degenerativa, por exemplo, a doença de Alzheimer ou a doença cerebrovascular, né? O hardware está com o problema, mas não necessariamente. Então, coisas como lucidez terminal, por exemplo, que às vezes o indivíduo consegue apresentar nos momentos finais da vida uma certa lucidez, né? Ou, por exemplo, a pessoa não perceber, tem um experimento que foi publicado no New England Journal of Medicine há alguns anos sobre loquim, né? Aquelas pessoas que estão em estado vegetativo, mas que conseguem mexer, não conseguem mexer nada, né? Eles foram estudados por ressonância funcional e se conseguiu dar instruções e se conseguiu ver quando eles queriam dizer sim ou não através da ressonância funcional e conseguiram responder perguntas, né? Mostrando que, embora não aparentassem estar conscientes, porque não tinham resposta efetora, motora, tinham percepção sensorial que é indetectável pelos métodos ordinários. Eu preciso usar a ressonância funcional para detectar isso. Então, nesse modelo, então, que o cérebro ele apenas é um executor, né? E que ele e não o produtor, o secretor da consciência. Que é esses modelos que apresento aqui. Então, os modelos de relação mente-cérebro, né? O cérebro produtor, chamado modelo fenomenalista, né? O fenomenalista é o modelo mais corrente, assim, por causa da influência do cientificismo materialista, né? Que diz, então, que algo como a mente ou a alma é uma ilusão de uma produção, um fenômeno das redes neurais, secreção do cérebro. E uma vez destruído o cérebro, algo com a mente se desfaz. Então, de acordo com esse modelo, não faz o menor sentido estudar mediunidade, por exemplo, porque consciência extrafísica sem cérebro não é possível. Não faz o menor sentido, né, reencarnação. Não faz o menor sentido efeito psi. No menor sentido, né, as EQMs. E muitas coisas se perdem quando a gente reduz, então, a esse modelo mental. Então, eu falei reencarnação, comunicação com consciência desencarnada e assim sucessivamente, né? Já o cérebro transmissor, o modelo epifenomenalista, né? Ele já considera, então, é o que está ao contrário, eu botei errado. O epifenomenalista é o de cima ali, agora que eu me dei conta. A consciência considera como irredutível ao mundo material, né? Então, a gente tem pesquisadores que desafiaram a academia, como William James, da Harvard, né? que considerava a mente como algo que, além do cérebro, né? O Wider Penfield, como eu já mencionei antes, o John Knox, Karl Popper, Gerd Schwartz, mais modernamente o Mário Beauregard, escreveu um livro chamado Cérebro Espiritual, muito interessante, acerca de experimentos que conduziu com freiras carmelitas em contemplação, prece meditativa, né? Estudou também monges budistas, né? Que ele encontrou modificações na circuitaria, né? Nos circuitos cerebrais induzidos, então, por meditação, prece, que só cabem também, né, o cérebro e a plasticidade cerebral, e não aquele modelo estanque de que o cérebro não se muda, mais ou menos como firmamentos, né? O firmamento para explicar como um cosmos imutável, né? Em relação ao cérebro, né? Hoje, então, nessa visão, o cérebro está muito mais parecido com um oceano em modificação constante, né? Guiado pela mente, do que aquele cérebro dividido em compartimentos. Muito bem. Ainda sobre filosofia da ciência, a gente sabe que a ciência ela pode ser experimental sempre que possível, mas nem sempre é possível, nem sempre é ético que assim seja, né? Experimental. Existe a ciência que é observacional. Vou dar um exemplo. Nós sabemos já, temos um corpo de evidência grande que diabético tipo 1 precisa de insulina. Não seria, então, ético eu fazer um experimento contra placebo, de dar insulina e dar placebo, porque ia morrer de cetoacidose diabética, aquele que não... Então, nem tudo é possível fazer um experimento controlado. Tem coisas que, até pela natureza da própria investigação, por exemplo, paleontologia, né? Eu não tenho como observar no tempo presente o que aconteceu. Eu posso reconstruir a cena a partir de observações, né?
Então, a ciência ela tem vários estudos de corte quando a gente não pode fazer um estudo randomizado, por exemplo, né? Mas sempre que possível, fazer um experimento, se faz um experimento. Então, assim, a doutrina espírita, quando a gente consegue ampliar esse modelo de consciência, não como necessariamente algo como a alma, né, como um produto, uma ilusão, um epifenômeno das redes neurais, né, mas quando a gente considera um sistema, um pressuposto metafísico mais amplo, né, que inclui a mente como irredutível, seja ela numa concepção dualista, seja ela numa condição num pressuposto monista, idealista, né, isso já começa a fazer sentido. Né? Então, aí o fenômeno das mesas girantes, etc., pode ser considerado, sim, como ciência de observação, né? E até mesmo experimental. Né? Você pode experimentar, isso foi feito várias vezes. Né? E o ceticismo filosófico a gente tem que diferenciar daquela incredulidade ordinária, porque o cético ele não é cético só em relação às questões espiritualistas, ele pode ser cético em relação ao materialismo, por exemplo, como explicação para a realidade. Né? Até porque a matéria não é bem o que se pensava, né? Na sua natureza, então, na sua dualidade onda-partícula, né? Então, a matéria ela nem sempre se comporta, né, como na sua natureza particular, dependendo, introduzindo explicitamente, segundo a interpretação de von Neumann, né, o papel da consciência do observador no experimento, né? Diferente um pouco da interpretação de Copenhague, né, em que os físicos estavam mais preocupados nesse sentido, não com essa confusão filosófica aí, mas mais com a questão matemática. Né? É claro que isso hoje é mais do que evidente, né? Não se teria a tecnologia que tem de iluminação, por exemplo, se não fosse a matemática toda envolvida das questões ligadas ao mundo subatômico. Né? Outra coisa, tudo que aparece sólido para nós são grandes espaços vazios, são bem vazios, né? Mas em que há uma distância muito grande entre o que se passa nas estruturas do núcleo, né? Com a eletrosfera, por exemplo, ou entre os planetas, há uma distância enorme, né? Há uma distância enorme em relação a isso. E do ponto de vista epistemológico, nós temos duas escolas principais, o empirismo e o racionalismo, em que o empirismo sustenta que para que eu conheça a realidade eu preciso experimentá-la, enquanto que o racionalismo diz que eu não preciso experimentá-la, desde que ela seja compreensível racionalmente. Né? Então, na verdade, essas coisas se misturam. Né? O empirismo tem a limitação dos sentidos, que pode ser ampliado, por exemplo, o uso de certos equipamentos. Eu posso usar um telescópio para enxergar mais longe, um microscópio para enxergar o mundo menor, e eu posso utilizar, como eu citei antes, o contador Geiger para perceber radiação, e assim sucessivamente, um raio-x para conseguir olhar na profundidade. Então, eu posso ampliar os meus sentidos, né? Eu posso usar um óculos infravermelho para perceber coisas que eu não percebo usualmente, um ultrassom, para poder ver na profundidade, por exemplo, nos exames de ultrassonografia, assim, sucessivamente. Eu posso ampliar, mas ainda assim existem coisas que eu não consigo alcançar com os equipamentos disponíveis, mas que podem ser ou não razoáveis do ponto de vista, então, intelectual. Aí, então, entra o racionalismo. E muitas vezes se confunde o racionalismo, né, com sinônimo de cientificismo materialista. Uma vez eu escrevi uma crítica num site da USP, num blog, na verdade, que os autores se intitulavam ali os racionalistas, e estavam fazendo uma crítica aberta ao financiamento que o Alexander Moreira Almeida, que é psiquiatra, professor da Universidade Federal do Juiz de Fora, está conduzindo muitos anos pesquisas muito sérias sobre espiritualidade, dizendo que a crítica deles, que era baseada em argumento ad hominem, né? Ou seja, tentavam atacar a pessoa porque não conseguiam argumentar, né, em relação às ideias, né, por desconhecer alguns desses aspectos ligados realmente às bases filosóficas, e simplesmente era um ataque desproposital, dizendo que o dinheiro público não poderia financiar a pseudociência e assim sucessivamente. Né? Outra coisa é o preconceito que se enfrenta em revistas revisadas por pares, né, peer reviews, né, porque muitas vezes os pares são também comprometidos com o modelo cientificista materialista. Então, houve a necessidade de um aprimoramento, o que foi bom, porque todas essas dificuldades fizeram com que os modelos experimentais ficassem mais robustos, os estudos mais bem delineados, e por isso, vencendo essas barreiras, né, graças, então, ao aperfeiçoamento desses próprios estudos mesmo,
se conseguir publicar coisa bem melhor, né, às vezes, do que um estudo que é bonitinho ali, que é só para... Porque a moeda de troca no meio do acadêmico a gente sabe que é publicar, né? Então tem publicações, às vezes, muito ruins, mas que a pessoa tem que se manter ativa. Se ela não se mantém ativa, ela perde pontos dentro da universidade, né? Muito bem. Isso eu gosto de trazer essa frase em relação ao materialismo promissório, né? Como o do John Eccles, né? Então, esse laureado com o Nobel que eu comentei antes, né? Professor da Universidade de Melbourne, falecido já, encarnado, que é segundo ele, uma superstição sem fundamentação racional. Então, quanto mais descobrimos sobre o cérebro, mais fica clara a distinção entre os eventos cerebrais e o fenômeno mental, e mais maravilhosos eles se tornam. O materialismo promissório é simplesmente a crença religiosa defendida por materialistas dogmáticos, que frequentemente confundem sua religião com sua ciência. Veja só a inversão de raciocínio que eles apresentam, né? Por quê? Isso porque a ciência é a principal e, acima de tudo, não dogmática ferramenta de aquisição de conhecimento sobre a natureza através da observação, da experimentação e da explanação teórica fenomenológica, né? Que muitas vezes é aí, né, que isso também é ciência, né? Conseguir criar um corpo teórico a partir, então, a ciência ela não é apenas a observação, ela envolve também a parte da razão, obviamente, né? A racionalização em relação a isso. E essa metodologia não é sinônimo de materialista, né? E materialismo. E a ciência ela não deveria estar comprometida, então, com nenhum sistema de crenças, nem com dogmas ou ideologias, né? Porque, senão, de novo, ela vai ser tribal. Para Tomás de Aquino, para quem tem fé, nenhuma prova basta. Para quem não tem, nenhuma é necessária. Ou seja, quando a gente se compromete, né, com um sistema de crenças, às vezes não há o que convence, a pessoa nem quer se convencer, porque é mais o que está em disputa aí a polarização que a gente vê no nosso tempo hoje, cada vez mais evidente isso, né, do que propriamente a granalização, né? Nós que moramos no Rio Grande aqui, a maior parte de você, nós temos aqui não tem estatística que convença, né, um lado ou o outro, né? Simplesmente é uma questão às vezes apaixonada, independente dos argumentos. Uma vez teve um debate interessante em que se diz que entre um modelo então de propósito na criação do universo e um outro do acaso, né? E aí se chegou no final do debate o defensor do ateísmo e materialista, né? Disse assim, tá, mas e se for um computador que criou tudo, né? Porque ficou embretado ali, né? E aí digo, tá, muito bem. Aí ele deu as características da criação, né? Então, que seria, por exemplo, a inteligência de programação para criar os algoritmos, e assim sucessivamente. Então, resumindo, aquilo que ele chamou de computador, a gente pode chamar de Deus. O termo pouco importa, entendeu? Quando tem propósito, inteligência de criação por detrás, tem um programador do algoritmo. E esse programador com uma consciência, com uma mente, enfim, que vive em nós e nela nos movemos, vivemos e existimos, como disse Paulo de Tarso, né? Muito bem. Então, para que a gente conseguisse avançar em direção a uma ciência mais ampla e pós-materialista, em 2014, foi então escrito o manifesto. Eu sou signatário desse manifesto. Várias pessoas podem ser, na verdade, podem se candidatar a assinar o manifesto. Eles pedem algumas informações sobre onde trabalha, né, se tem vínculo com a universidade, enfim. Liderado pelo Mário Borregar, que eu citei anteriormente, mas com pessoas de várias áreas do conhecimento. Ele é neurocientista, a Lisa Miller é psiquiatra infantil, o Alexander, que eu citei antes aqui, o Rupert Sheldrake, dos campos morfogenéticos, e assim sucessivamente, em que escreveram esse manifesto para uma ciência mais ampla, pós-materialista, e que levasse em consideração algo como o fenômeno mental, né, como as questões que não poderiam caber necessariamente no modelo, então, materialista, reducionista, né? É muito bacana, se vocês tiverem acesso ou quiserem que eu mande, depois eu mando também, né? E aí fala justamente por que isso se deu no século XX, esse desenvolvimento do materialismo, etc., né? Por que essa transição agora se faz necessária, né? E baseado em que pressuposto, o que dá sustentação para isso do ponto de vista científico, né? Porque a biologia, ela evoluiu de uma outra maneira, mas ainda considerando várias questões da física clássica, né, newtoniana, sem incorporar muitos conceitos ainda, como biofótons, por exemplo, comunicação celular, por exemplo, com elementos mais ligados à física moderna, né?
Então, nós falamos antes da caverna de Platão, né? Sobre o atomismo grego, o dualismo cartesiano, e Kant sobre o racionalismo crítico e o idealismo transcendental, né? Que vai explicar a moral, né? Seria necessário, então, algo que vai além da matéria, né? Por isso que transcende a matéria, que não é meramente imanente, né? Mas é também transcendente. Aliás, que é a proposta da espiritualidade, a conexão, que todos somos um, né? Conectividade, não ser mais cooperação do que competição, propriamente, né? Transcendência, ou seja, transcender o aspecto da matéria, né? E propósito, né? Significado, e não o acaso, como regulador das coisas. E isso se dá em relação à vida, né? Então, na morte existe uma desordem crescente durante a vida. 500 mil células, mais ou menos, morrem por segundo, né? Cerca de 50 bilhões de células são repostas. Aliás, a gente troca o corpo, e não só isso, né, pessoal? São várias reencarnações numa mesma vida. Ou, por exemplo, cada um de nós se identifica como recém-nascido, que já foi, ou como uma célula. Né? Nós, recém-nascidos, não lembramos nada. Nós agora, né? Às vezes a gente vê naquelas formaturas, né? As pessoas botam uma foto de criança, né? Que aparece, não reconhece a criatura. Mudou tanto, né? Então nós na infância, na primeira, segunda infância, na adolescência, na idade adulta, na maturidade, né? Na senescência, nada muda, porque a gente trocou o corpo. A pele de uma pessoa de 100 anos é uma pele nova, né? Mas que a instrução morfogenética, que é espaço-temporal, aliás, essa experiência espaço-temporal, ela é uma experiência transitória, como tudo que é do mundo das formas, né? Quando a gente se fixa a ela, a gente sofre, né? Porque a experiência real, a experiência do mundo mental, ela é apenas no instante presente. Vou dar um exemplo. Se eu pegar qualquer um de nós agora e fizer uma anestesia geral moderna, assim, né? Benzodiazepínico, propofol, etc., e fazer uma viagem e levar para Kyoto, né? Vamos para o Japão, lugar bem distante daqui. Bom, o que acontece quando a pessoa despertar lá? Para ela vai ter sido o quê? Abrir um piscar de olhos. Como mulher de uma cirurgia, cirurgia. Então ela viajou no espaço e no tempo. Se esse experimento, né, espaço-temporal, né, porque o que interessa é a percepção consciente do espaço e tempo. Se essa pessoa ficar criopreservada, vai ser só um piscar de olhos. Ela fechou os olhos e acordou no futuro, a direção é essa do futuro. Por quê? A consciência encarnada, ela viaja sempre para o futuro. A gente está viajando para o futuro, né? Diferente da mente não local. A gente vai ver qual é a diferença da mente não local para o mundo da forma, né? A mente não local, ela não tem um impeditivo que é a velocidade da luz, né? É instantânea, né? Existe um entrelaçamento da mente. Então, que aqui a gente tem o impedimento no mundo material é justamente o limitador é a velocidade da luz. Outro experimento mais interessante ainda. Se fosse possível pegar alguém de nós, ou nós mesmos, e viajássemos até um horizonte de eventos, até um buraco negro, a gente não se enxerga além, né? Existe uma distorção do espaço-tempo, ou seja, a passagem de 1 hora numa região do espaço-tempo como essa pode equivaler a 7 anos aqui na Terra. Passar 3 horas lá, 3 e 7, 21 anos. Ou seja, aquela mesma percepção de 3 horas nessa região do espaço-temporal vai equivaler a 21 anos aqui. Então, veja como a percepção do tempo ela depende sempre do observador, ela é sempre relativa ao observador, né? E depende também da esfera. Por exemplo, o que é um dia e uma noite? Depende do planeta. O que considera dia? Tudo depende sempre do referencial externo. O que existe é o presente, que é onde a consciência está. O resto tudo é ilusão. Inclusive, eu vivo o passado no presente, quando eu lembro dele. Ou o futuro também. É sempre o instante presente. A gente prestar atenção no instante presente. O resto tudo é para a gente conseguir viver a experiência da forma. A experiência da forma, a gente precisa dessa relação temporal, né? Mas ela é sempre uma experiência, a gente leva conosco essa percepção consciente, né? Por onde a gente vai, a gente leva essa percepção, porque tudo está dentro de nós, né? Na percepção, e muitas vezes se manifesta através de nós, como acontece nos sonhos, por exemplo, a experiência onírica é mais ou menos assim. Na experiência onírica, o que acontece? A pessoa pessoas vêm falar contigo, às vezes, no teu sonho. E elas são produzidas por quem? Pela tua mente. Mas elas trazem ideias que estão lá no inconsciente. Assim como nós todos, nesse grande sonho, que é a vida, né? Que é o sonho da mente única, né? Nós somos esses personagens que se relacionam e que trazem informação do inconsciente coletivo. Ó, esse aqui é interessante. Então, a gente está todo mundo na mesma mente. É o mesmo inconsciente sonhando.
nisso que a gente chama de vida, né? E se manifesta através de nós. Por isso é que, por exemplo, você pode considerar que na tradição cristã tradicional sobre o Espírito Santo, né? Então, o que é? É a consciência única se manifestando através de quem estava sintonizado com ela. E no futuro todos profetizarão, né? Ou seja, acerca do papel da mediunidade, etc., né? Que é como quando a gente está afinado com isso, né? É essa consciência única, consciência crística em nós, né? Por isso Cristo em nós, né? Nessa verdadeira assim Eucaristia. Né? Então esse conceito de morte, o corpo está sempre em transformação. Nesse momento, células morrem, nascem e são substituídas. Aliás, essas moléculas que fazem parte do meu corpo são as mesmas de sempre, porque pelo princípio da conservação da matéria e da energia de Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, desde o Big Bang, toda a poeira de estrelas que surgiram é essa poeira de estrelas aqui fora. Toda a matéria que existe é extraterrestre. Ela é formada a partir dessa porque é a origem do tempo. Né? Como a gente se relaciona com o tempo na forma temporária. E uma coisa interessante sobre essa é o que a gente compartilha, inclusive das substâncias materiais. Porque aquela molécula de oxigênio que existia na Galileia, ou em Cafarnaum, por exemplo, e que foi respirada pelo aquele povo lá, né? É a mesma molécula de oxigênio que fez durante 120 dias parte da hemoglobina, da hemácia, pelos ventos e foi trazida e hoje faz parte do corpo de alguns de nós, né? Ou de vários de nós, né? Porque tudo no mundo é compartilhado. Então, a maior besteira que pode existir é a gente considerar esse iludir pela forma. Porque essa diversidade, na verdade, não... O que existe é uma matéria só compartilhada. Né? Matéria só, e mais além ainda, né? É esse inconsciente único que se manifesta quando a gente confunde o ser com o ego, né? E o ego é o servo, e o ser é o senhor, né? Ou a mente dedutiva com a mente intuitiva, né? A gente troca o servo pelo senhor, é que a gente vive esse problema de estar preso no tempo. O ego adora o tempo, né? Porque ele vai ressentir, vai sentir de novo o passado e vai sofrer, poder ser melhor, ou vai viver no futuro, com ansiedade, com medo, né? Pelo que aquilo que ainda não existe, né? O que existe é o presente de fato. E se eu considerar que o presente é uma viagem ao passado, do futuro que já existe, né? Então por que eu não arrumo agora as coisas aqui? Né? Tive a oportunidade de viajar no tempo. Ou se agora é o futuro que eu tanto almejei ontem, né? Então eu cheguei no futuro. Então isso tudo, essa percepção do tempo, tudo é uma percepção do ego, né? Como eu posso, falando em vida e morte, né? Perder a vida se eu não tenho a vida? Eu sou a vida. A vida só interessa porque eu existo, não o ego, que o ego é da forma temporária, mas o ser. Como posso? Se tu respirar, se tu sentir, entrar em contato com o ser, tu vai perceber que é a vida. A vida, quando tu abre os olhos e fecha, quando tu percebe a realidade, ela é do presente. Eu não posso perder o que eu não tenho. Quem tem é o ego, que precisa ter, porque precisa da separação. O ego vive da divisão, vive da separação, vive do julgamento, da comparação, da competição. O ser, ele não necessita nada, a ausência do desejo, porque ele já é. Não precisa de nada. Essa é a vida eterna, né? Que Jesus prometeu para uma mulher samaritana no poço de Jacó, quando disse que ia mostrar para ela o que era a vida eterna, né? E que é representada, por exemplo, que a própria morte do corpo, enquanto quem é o ser que desperta, né? É o que se dá conta dessas coisas, né? Nós estamos ainda num sono ainda e não conseguimos despertar para essa realidade, né? Mas Jesus, que é desperto, né? Nos ensinou isso e nos dizia muitas vezes, quando estava na cruz, por exemplo, e disse: perdoa os pais, não sabem o que fazem, porque estão todos confusos, dormentes, né? Vivendo a vida separados, como são todos uma coisa só. Né? Então, consegue te deslocar daquela sensação, né? E mostra que não é o corpo apenas, né? É que a gente transcende, então, esse aspecto material e essa necessidade, então, de ficar reexperimentando através de várias encarnações numa mesma só, trocando de corpo desde a idade da infância até a idade adulta. E tanto é assim que a gente vai trocando, e essa metamorfose vai se operando de tal forma que, mesmo depois que o indivíduo, o corpo morre, ele continua com vida. Tanto é assim que, se eu exumar um cadáver, eu vou observar crescimento unguial e capilar. Isso é atividade celular. Ou se eu coletar células e levar para o laboratório de células eucarióticas, eu tive a oportunidade de trabalhar com desses, Vera, se eu passar do tempo, me avisa, viu?
Eu engato, boto a quinta aqui e vou. Agora nós estamos, o meu relógio é acho que 20 para as 10, de vocês também? Tu me corta, tá? Me corta. Porque eu não vou conseguir falar sobre tudo, obviamente, né? Não, se tu pudesse depois falar, sabe o quê, mano? Eu já ia até... Que bom até que tu me deu a liberdade de falar alguma coisa sobre EQMs, eu acho que é interessante. Tá, não, então eu vou fazer a transição para isso agora. Então, assim, essa questão, por exemplo, de morte evoluiu. Hoje, o que é considerado a morte do organismo é quando o sistema nervoso central deixa de operar através da falência do tronco encefálico. Não do cérebro, mas do tronco encefálico. Porque quem organiza, porque o coração pode ser substituído, pode ser reanimado, desfibrilado. Né? Então, embora sinalize a morte por organismo, né, não é o que de fato é, porque a gente sabe hoje, pelo que se conhece hoje, que o que determina a morte é quando o sistema nervoso central, o tronco encefálico, deixa de comandar e a célula se desorganiza, cada um por si. Né? Mas então esse conceito evoluiu. E a morte, e a quase-morte, o que é a experiência de quase-morte? A experiência, eu vou pular essas coisas aqui então. A experiência de quase-morte é justamente um estado alterado de consciência em que não há fluxo sanguíneo cerebral suficiente, né? E isso existem várias coisas documentadas acerca disso. Não há atividade elétrica cortical, nem atividade do tronco encefálico, como pode ser observado em estudos em que se faz potencial auditivo evocado. Né? Não tem reflexos de tronco, nada. Isso está morta. Só que essa morte encefálica ela é temporária. Por quê? Porque pela ação do tempo, não houve tempo para uma destruição completa, ou em certas condições em que isso se dá com conservação da atividade neuronal através da temperatura. Por exemplo, hipotermia. Uma cirurgia, por exemplo, que se fazia, né, se faz em algumas situações ainda, que é o stand-still surgery, que com circulação extracorpórea, hipotermia sistêmica a 18 graus, né, em que se faz cardioplegia para o coração, interrompe a circulação para conseguir operar aneurismas complexos do tronco basilar, por exemplo, do tronco basilar, né, ou no polígono de Willis. A pessoa fica temporariamente desligada ou fora da área de cobertura, porque o encéfalo para, não tem atividade elétrica e tal, e muitas vezes tem experiência consciente do período. Como é possível ter experiência consciente do período se os sentidos não estão funcionando ordinariamente, né? E essa percepção é através da mente. É isso que nós vamos ver agora. Dentro dessas linhas de pesquisa que eu falei, experiência de quase-morte, mediunidade, nós vamos nos deter aqui basicamente nas EQMs. Por que são as EQMs? É uma definição, é uma extraordinária experiência consciente que ocorre em situações de séria ameaça à vida ou mesmo à morte clínica, em que ocorre pensamento lúcido, claro, bem estruturado e memória do período em que a pessoa estava em parada. Graças ao estudo holandês que foi publicado no Lancet, não foi na Caras, né? Foi no Lancet, em 2001, vencendo todo esse preconceito. Veja que era bem o início do século XXI. Se viu o quê? Foi o Pim Van Lommel que descreveu isso, né? Aliás, tem uma história muito interessante sobre isso. Quando o Sable, ele foi cardiologista, foi apresentar os dados, né, num congresso internacional. Das pessoas na plateia se levantou no final da exposição para dizer que aquilo era uma picaretagem, porque ele, em todos os anos de cardiologia, nunca tinha ouvido um relato como esse, né? E ele apresentava 346 casos, uma coisa assim. E aí uma pessoa se levantou da plateia, também colega, e disse: olha, eu sou teu paciente, eu tive experiência. Toda vez que eu tentei relatar, tu me cortaste. Ou seja, a gente só consegue ouvir se tiver ouvido para ouvir, né? Se tu já corta o indivíduo e considera tudo besteira, tu não vai conseguir nunca ter... Eu já ouvi várias vezes no ambulatório de transplante doente renal crônico que teve parados, foram reanimados antes com pessoas com doenças muito graves, comórbidos, né? Que tiveram experiência de quase morte. Você acredita que seja 12%, pelo menos, segundo o estudo holandês, experiências mais profundas. Ela pode acontecer em adulto, em qualquer momento da vida, em crianças, né? E independe da cultura oriental, ocidental, muçulmano, ateu, agnóstico, né? Espiritualista, materialista, cristão, não cristão, né? E etc. Ela é caracterizada por um túnel, a presença de uma luz intensa, uma revisão panorâmica da vida, um encontro com parentes e amigos mortos, que às vezes a gente nem sabe que morreram, né? Você encontra o irmão e descobre depois da experiência que o irmão tinha morrido. Em casa, assim, um cara morreu em um acidente de trânsito e nem sabia ainda, distante, em outra cidade, o cara descobre que viu ele na experiência. Ou crianças que encontram uma pessoa
que depois reconhecem em fotos como sendo a avó, mas uma aparência muito mais jovem, avó que não conheceram. E assim, vários casos, né, que são muito desafiadores para o modelo atual. Isso o Van Lommel descreve, então, no livro que ele escreveu, né? Acho que é... Depois eu vou apresentar aqui. Consciência Sem Fim, coisa assim. Não me lembro bem o título do livro agora. Não me lembro. E ocorre justamente no momento de parada cardíaca, e tem essa percepção extrasensorial. Então, aqui o Bruce Grayson, da Universidade de Virgínia, ele fez uma compilação, aliás, o pioneiro desses estudos, que teve a coragem de introduzir isso na ciência, foi o Raymond Moody Jr., né? Também da Universidade de Virgínia, filósofo, psiquiatra, né? Que escreveu um icônico livro chamado Life After Life, né? Vida Após a Vida, né? Em 1973, né? E esse livro foi assim, ó, balançou os alicerces, né? E aí, depois, na Oprah Winfrey começou a entrevistar quase morte, eles chamaram de fenômeno Oprah Winfrey, porque acharam que não existe aqui nada. Quando tu vai ver isso aí, historicamente, tem na República de Platão descrito um caso de EQM. Esse em 400 a.C. Né, que é morto em campo de batalha e vai à Terra dos Mortos, e lá ele observa a realidade espiritual e que pessoas que já tiveram uma vida na Terra retornam, mergulham no rio do esquecimento e retornam em corpos de crianças. Uma menção clara à reencarnação. Enquanto que ele pode retornar, se não mergulha no rio do esquecimento e volta no mesmo corpo para contar a experiência. Uma EQM típica. O que são os elementos da EQM típica? Primeiro, uma experiência mais local e depois vai se tornando mais transcendente. Primeira coisa, consciência está morri. Morri, mas estou consciente. E a consciência começa a se ampliar. Aí se observa de cima. Tanto que o estudo Aware, né, liderado pelo Sam Parnia, que é um intensivista, pneumologista, que era da Southampton, em Hampshire, na Inglaterra, lá no sul da Inglaterra, e depois ele transferiu para Cornell, acabou, também fez doutorado em biologia molecular, etc. Ele liderou um grande estudo, um consórcio internacional lançado na ONU, sobre EQMs, justamente, como um modelo para tentar estabelecer como a consciência se relaciona com o cérebro. Então, a primeira coisa, se a consciência está morta, observa tudo de cima. Por isso as placas colocaram a UTI para isso. Depois, emoções positivas. Mesmo que tenha sido um politrauma, por exemplo, alguma coisa que tenha dor, não sente a dor do corpo. A dor é todo bem de acordo com a codificação espírita, né? E aí essas emoções têm uma sensação de paz e de um amor incondicional, que não importa o que a criatura tenha feito, ela se sente, então, abraçada e acolhida, né, por um sentimento de amor nunca antes experimentável que não pode ser descrito por palavras. Um amor que um amor que não condiciona nada. E um elemento interessante é a experiência fora do corpo, porque isso aí é que faz com que haja certas testemunhas de coisas que aconteceram naquele momento lá. Dá um exemplo disso. Está no artigo no New England, não, esse é no Lancet. O caso das dentaduras. Um paciente de 48 anos teve um infarto agudo do miocárdio, foi então recebido na emergência, né? Chegou inconsciente, tinha infartado há pouco ali, né? Ele já estava com dor torácica típica, enfim, mas parou. E aí ele foi reanimado, entubado, enfim, e foi levado para a unidade coronariana. Ele havia tido uma parada pela arritmia, não foi, né? Seria uma morte súbita se não tivesse sido reanimado. E aí ele tem alta e volta para o quarto, e no quarto uma enfermeira veio se apresentar para ele, que ia cuidar, que era responsável pelaquela unidade, enfim. Aí quando ele chega, a enfermeira chega para falar com ele, ele diz, não, mas eu a conheço, a senhora me recebeu quando vim. Não é possível, era um plantão, né? Aí ela lembrou que fazia plantão, tá, não deu muita bola, inclusive eu lhe vi de cima. E aí, como assim? Ela ficou meio, né, achando que era louco. E a senhora foi que tirou as minhas dentaduras e colocou na segunda gaveta do carrinho de parada ali, onde tinha o desfibrilador. E ela lembrou, foi lá, abriu o carrinho, achou que estava as dentaduras do homem lá. Isso com um testemunho. Então, e ela ficou assim numa situação, né? Isso está em prontuário médico, né? Ou o Lars Grael, se vocês forem no Lars Grael, vocês lembram, medalhista olímpico, né? Brasileiro, campeão olímpico. E atismo, ele sofreu um acidente grave no Yacht Clube do Espírito Santo há alguns anos e ele teve um dos membros amputados, né, por uma lancha.
E ele sanguinou, né? Imagina, cortar ali grandes vasos, né? Femoral, por exemplo, né? Até ele veio. E ele foi resgatado imediatamente, levado para o UTI móvel lá, foi reanimado, né? Torniquete, reanimação, ressuscitação volêmica, e ele viu tudo de fora do corpo. E ele disse que era um cara cético em relação àquilo, mudou toda a visão de mundo dele. O Eben Alexander, né? Professor de neurociências, neurocirurgião da Harvard, promoção em Johns Hopkins, não, Johns Hopkins. O cara também, assim, né, cético em relação a isso, experiência de quase morte, escreveu um livro sobre isso, A Prova do Céu, que ele diz, a experiência subjetiva. A Pan Reynolds, que está descrita no livro do Sabon também, e outros, né, que teve uma experiência consciente durante uma neurocirurgia, em que ela estava parada, escreve, inclusive, tocando um piano. Aí vão dizer, piano na sala de cirurgia? Sim, tinha. Na verdade, não era piano, não, eu estou falando, porque é para cirurgia de epilepsia. Estava coberto quando ela entrou em sala. E ela disse que até a composição, que foi coisa impressionante. Diálogos das salas, né? Identificou várias coisas. Desculpa eu te interromper aqui, porque eu acho que é interessante essa parte que tu está falando, né? Porque estava todo mundo muito curioso para ver essa questão, sempre é, né? Eu gostaria de fazer um relato, assim, que há muitos anos atrás, eu acho que é importante isso, até para a gente situar, talvez alguém tenha tido alguma experiência, né? Ou viveu isso, eu vivi isso com meu pai, né? Muitos anos atrás, meu pai desencarnou já faz 15 anos, né? Na época eu não era espírita ainda, foi em seguida que eu tinha me formado, acho que na residência, e meu pai, assim, ele teve exatamente isso. Ele internou na UTI, ele teve um infarto, e ele colocava assim claramente, né, que ele entrou num túnel, né, que eles colocam isso, que é bem interessante, né, que eles listam na página 79, né, essa comunicação com a luz, o aparecimento de um túnel, né? E meu pai viveu exatamente isso, assim, então ele viu o meu avô, né, e via como se ele realmente estivesse ali, né? E viu a luz e reconheceu, e eles descrevem como uma coisa realmente assim, o pai sentiu exatamente isso, uma coisa muito boa, uma felicidade muito grande. E o que me chamou a atenção aqui, que eu revisei todos esses casos nesse teu livro, de que quando eles voltam, eles sentem muita dor, eles não se sentem bem no retorno das EQMs, né? E tu sabe que isso aconteceu com meu pai também. Então, eu acho que isso é interessante, assim, porque depois disso que aconteceu com meu pai, eu vi várias, a gente conseguiu ampliar essa visão, relatos de funcionários. Eu me lembro de uma vez de um funcionário que trabalhava com a gente lá na FAUC, ele sofreu um acidente, e ele comentou comigo, Verinha, eu me vi literalmente, teve um acidente, acho que vindo do Laranjal, e ele viu literalmente o corpo dele lá embaixo, ele teve toda a visão, né? Ele conta exatamente isso, né? Eu acho que é interessante a gente até ver se o pessoal gostaria de comentar alguma coisa sobre isso, porque eu acho que a curiosidade também, maior é sobre isso, né? Uma experiência do fim da vida, meu pai teve isso. Teu pai também? Também, viu as minhas tias, ele era cardiologista. Ele era médico cardiologista. E aí ele estava bem lúcido, eu vou desencarnar amanhã, ele disse. Hoje foi só um prelúdio. E ele teve aquela melhora da morte, voltou, organizou as coisas em casa. E no outro dia ele morreu mesmo. Nossa, impressionante. Eu não sei se alguém gostaria de comentar e até se teve algum fato na família, com alguém, com alguma... ou até algum conhecido, gente, que eu acho que isso é importante, né? Eu sabe que na época, assim, eu fiquei muito curiosa, mas não tinha muito entendimento. E depois, assim, mano, eu estudei muito sobre isso, né? Os livros do Robert Downey Jr., né? Li A Prova do Céu, eu me lembro de um congresso de Goiânia. No retorno, eu li no avião. Tão bom que eu achei esse livro. Recomendo para vocês, viu, pessoal? Do Dr. Eden, é um livro muito bom. Que ele, na verdade, ele era um cara muito cético, né? Ele era ateu e se dizia ateu, contestava muito o Robert Downey Jr., né? Que tinha vários trabalhos sobre as EQMs, e, na verdade, ele viveu isso. E depois disso, eu não sei se tu acompanhou, Emmanuel, mas teve uma reportagem no Fantástico e que mostrou isso. Publicamente, o Dr. Eban colocou que, na verdade, ele
ele era cético e se formou. Acho que é importante esse livro, se puderem ler, gente, eu acho que define muito bem, né, Emmanuel? Autografado por ele. Olha que chique! E aí, pessoal, vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Eu acho que até porque ou questionar alguma coisa, porque eu acho que essa parte é bem interessante, né, pessoal? Esse pessoal vivenciou já isso também, né? Tu vê que interessante, tu também passou por isso, né? E é interessante porque esses elementos, se eles são comuns à experiência, né? Não importa onde tenham acontecido. E se acredita que mais ou menos 25 milhões de pessoas já tenham tido essa experiência. Não é nada assim, não é tão extraordinário assim, né? E esse deslocamento pelo túnel, essa expressão, tem uma luz no final do túnel, que indica a esperança, justamente por causa dessa fenomenologia, né? Essa luz que é experimentada quando a morte, né? Que a morte tem uma luz no final do túnel. Essa luz que representa essa esperança. Desde que não seja um trem, né? Na tua direção. Ai, que interessante, viu? Da esperança. Que legal isso. A luz no final do túnel. E aí tem essa comunicação com a luz, né? Essa paisagem que eles chamam de paisagem celestial ou pastoril. E como essa experiência parte é transcendente, né? Porque daí tu deixa de te importar a consciência, não se importa mais com as coisas locais, está tudo bem ali, sentiu bem e tal. Aí ela deixa de se importar com o corpo e começa a observar. E aí o tempo e o espaço, eles começam a não fazer diferença. Porque ela pode estar em qualquer lugar, se sente livre. Não, as paredes não mais retêm a experiência, pode ir para outros. E mesmo no tempo, futuro ou passado, e a experiência não cabe no retorno. As pessoas ficam desajustadas porque tem uma melancolia, uma certa não está mais adaptado. Até às vezes assim, eu largo. Tem casos, por exemplo, a pessoa era empresário e que vivia muito na questão do tempo e não consegue mais. Vende a empresa. Sim. Levantou a mão. A Silvia acho que quer falar ali. Oi, boa noite. Eu quero agradecer principalmente meu cérebro teve que ficar ativado no modo rápido, porque para conseguir absorver muito dessas coisas que o Emmanuel falou. Mas eu queria comentar a respeito daquele documentário que eu tinha colocado para o grupo, né, para alguém, se eu pudessem ver, são 5 episódios, e no episódio de QM, e também nas outras experiências relatadas, das várias colocações que foram feitas, me chamou a atenção, assim, porque os Estados Unidos, ele é uma nação basicamente evangélica, né? Então, essas coisas, quando acontecem com as pessoas lá, abala muito a estrutura religiosa deles, porque eles são muito céticos em relação a aceitar a questão da reencarnação e que se existem espíritos é porque tem vida depois da morte, né? Então, me chamou a atenção porque justamente eles que são os evangélicos é que onde surge. Inclusive, eu tenho muitas colocações sobre Ian Stevenson, que foi um dos primeiros que começou a procurar casos no mundo, né? Também em relação a isso, que eles que despertam para pesquisar a respeito disso, sabe? E a gente, eu tive 30 anos de experiência, desses 30, 20 foram em centros cirúrgicos, outros 10 incluíram UTI e emergência. E muitas vezes essas coisas aconteceram. E a gente não relata. Isso não era registrado naquela ocasião, né? Eu não podia registrar isso nas observações. Era coisa que era meio velada. Então, talvez a gente tenha uma riqueza de experiências na nossa vida do dia a dia e a gente não pesquisa, sabe? Eu sinto que os meus 27 anos, pelo menos, de experiência nisso, eles ficaram no meu passado, né? Eu não escrevi um livro a respeito, mas nem sei se conseguiria escrever hoje, mas se eu sozinha tive muitas experiências, quantas colegas minhas, quantos médicos que trabalharam comigo também tiveram, ou não quiseram ver, como foi o caso que tu relatasse na outra situação, né? Era isso, muito agradecida pela tua palestra, tá? Muito bom, obrigado. É isso aí, às vezes a gente não tem ouvidos para ver, não tem paciência, né? Só quer tocar o serviço e não ouve o que as pessoas têm para falar. Muitas vezes essa experiência para a pessoa é complicada também de falar. Se tu não tiver disposição de ouvir, tu não vai ouvir, porque aquilo é muito significativo, né?
E é interessante, ó, que isso é uma coisa antiga. Olha, tu vê esse quadro do Hieronymus Bosch, que está exposto em Veneza lá, chama Ascensão ao Império. O túnel, a luz, seres de luz, né, alados, recebendo os desencarnados. É um afresco, claro, né, mostrando aqui que isso, desde escrituras rupestres, neandertais, povos indígenas das Américas, no Egito Antigo, os gregos, celtas, todos povos separados geograficamente, né, espaço-temporalmente falando, eles têm relatos de os Maori, né, os neozelandeses, que são bem isolados também, né, e quantas pessoas lideraram várias pesquisas nesse sentido, né, os casos que eu acabei relatando aqui, e eu pulei de propósito para chegar na infância, pessoal. Crianças que não têm a menor noção, às vezes, do que é vida, do que é morte ainda, né? Mesmo aos 3, 4 anos de idade, relata a experiência idêntica aos dos adultos. São reanimados, por exemplo, teve uma criança com anafilaxia que relatava com desenhos a experiência, com os mesmos elementos dos adultos, né? E isso quem trabalha com pediatria, com oncologia pediátrica. Tem até um filme que faz que é sobre essa temática, que é o da Libélula, aquele seu nome. Sim, que é um menino que tem experiência de O quase morte. Mistério da Libélula. Mistério da Libélula, é isso mesmo. Justamente sobre essa experiência na E tem criança. outro que é O Céu Existe de Verdade. Ah, também existe. Ah, esse filme é bem bom. Essas séries que tu falaste, eu acho bem interessante. Silvia, Mano, a Silvia é enfermeira, viu? Ela é Sim. aposentada, então ela tem uma experiência Imagina a bem grande. experiência que tem lá. Imagina, trabalhou em centro cirúrgico, UTI, quanta coisa viu, né? E olha, e assim, eu vou dizer que muitas vezes até as enfermeiras acabam ouvindo mais essa parte da história, às vezes, e que se prestarem bem atenção. Tanto que o doutorado da Penny Sartori, que é uma das coisas que eu vou mostrar aqui, a Penny Sartori é enfermeira, ela fez o doutorado dela em EQM. E o que ela descobriu? Que ela quis comparar para ver se aquelas histórias eram inventadas ou se elas eram realmente sem acurácia suficiente. E ela fez um grupo controle de pessoas que não tiveram, que tiveram uma em coma ou tiveram uma parada, mas não tinham registro de memória. E compararam com as que tinham EQN. E a ideia era... e tinha um questionário sobre as manobras de reanimação, os procedimentos. O que ela descobriu? Que 100% das pessoas que não tinham memória do período inventaram coisas absurdas sobre o desconhecer, né? A rotina, enfim. E 100% dos que tiveram EQM acertaram tudo que aconteceu. Tudo. É muito Então, interessante foi muito esse claro, assunto. assim, o estudo, né? Bem, muito claro. Só que é um estudo, assim, que, por exemplo, só cabe dentro de um modelo mais amplo. Por isso que eu fiz questão de falar daquela parte filosófica antes. Esse aqui do John, por exemplo, né? Essa ideia dele permaneceu durante muito tempo. E olha o desenho dele, ó. Ele evoluiu com o tempo, né? De um desenho mais simples, um pouco. Ali, no segundo desenho ali, ó, ele se olhando de cima, tá vendo? Dentro da maca. Ó. E aí, olha esse desenho dessa menina aqui. Essa menina, olha a preocupação de quem está reanimando ela. Ali, ó, anestesista do outro lado, o anestesista não, acho que a enfermeira, não sei o que ela quer dizer, mas a equipe de saúde ali, né, médicos, enfermeiros, olha a tristeza, e ela desacordada ali, inconsciente, e olha ela lá em cima, flutuando sobre o corpo, na posição que se vê, né, que é de cima, e olha o sorriso dela. Tá vendo? Porque é a sensação de alívio e tal. E olha os seres alados em cima, que ela, na linguagem infantil ela chama de anjos, né, ali, né? Então, que são os seres de luz que recebem. As crianças desenham isso direto. Essa aí, ó, voando nesses jardim florido, com uma pessoa que depois ela viu que era a avó, que ela não chegou a conhecer, nem em fotografia. Depois que ela foi, essa foi a moça que voou comigo, a moça, porque a gente sabe pela doutrina espírita, né, que a aparência é só o corpo, que o espírito pode ter a forma, né? Então, a forma jovem, a gente fica na forma, o perispírito, a forma que tu mais te identifica, né? Então, por isso que não importa. E é bem legal de ver isso aí na obra da Ivone Pereira, do Camilo Cândido Botelho, o Memória Suicida, né? Como é que que a aparência das pessoas como um idoso ou como um jovem, na verdade, o espírito não tem idade, né? A maneira como ela se identificou.
Aníbal de Silas, tá tentando lembrar do menino que conviveu, que foi uma das criancinhas do Vinde a mim, as criancinhas, né, do Jesus, ou aquela, né, que ele se apresenta como uma criança, né? Também, então a gente pode se apresentar, então a avó apareceu jovem aí. Também é universal a experiência, tem estudo com sobrevivente de terremoto na China, tem outra cultura, né? Outras influências culturais, isoladas até pela China, mesma coisa dos ocidentais, da Índia também. Cegos Mano, com visão. desculpa te interromper, são 22h05. Acho que tu Ah, puder tá. já ir. Até Eu por vou causa preparar para o de. encerramento. Porque se não te cansa. Como a gente atrasou um pouquinho também, é por isso que eu dei um pouquinho de Não, tá tolerância. certo, já fica todo mundo Não, até cansado porque também. deve estar cansado, né, mano? Eu vou, agora vou. Mas 22h05, isso, então fica à gente, vontade né, tem para muita ir. coisa, né? Os É, cegos com experiência, enfim. Isso aqui dá toda uma discussão, né, sobre os modelos fisicalistas para tentar explicar a experiência e por que eles são falhos. Tem os artigos aqui, o Lancet, esse tu aqui da podia PLOS mandar para a One. gente alguma coisa, né? Ele até no grupo ali, mano, se Citation. puderes. Não tem como abordar isso, é muito profundo isso aí, para ver. O Não, Samparo estuda Aware, a Fundação Horizon, Medical Hypothesis, Frontiers in Human Neuroscience, pipocando artigo cada vez mais. Tudo revista boa, né? Sobre por que as explicações científicas convencionais são falhas, entender o fenômeno e assim vai. Ó. Tem como falar aí, é muita coisa, ó, pessoal. Minha pretensão, sou plasticidade neuronal extrema ali, ó. Isso aqui é uma hemisferectomia. E a criança tinha 3 anos, era para se esperar uma afasia de Wernicke e Broca, porque perdeu o hemisfério dominante ali, né? E uma hemiplegia, plasticidade extrema, a criança se recuperou. Ó, PubMed, botei uma pesquisa aqui ano passado sobre Near Death Experience. E olha os artigos, ó, a partir de 84. Número de trabalhos sobre isso. Cada vez mais. Van Lommel. Aqui, ó, do PLOS One, sobre usando mortalidade virtual para isso e as consequências. Bom, eu vou encerrar por aqui. Eu acho que o rei tá nu, né? Querendo a roupa nova do rei. Porque às vezes a gente, para não parecer burro, a gente concorda com o materialismo, né? Por quê? Porque, como disseram para o rei, eu vou te vestir com a roupa mais bonita que existe e para a corte, mas só os mais doutos, mais inteligentes, mais são capazes de perceber tamanha beleza na roupa. E aí o orgulho, a empáfia, fez com que o rei nu não pudesse admitir que estava nu, né? E que a corte te puxa sacos também, né? Ah, que roupa linda, né? Foi preciso uma criança apontar para o rei velado, peladão, para dizer que ele estava nu. Isso provavelmente está se dando em relação ao materialismo, né? Então, o rei está nu na nossa frente, peladão, só que às vezes a gente enxerga a roupa nova para não parecer que ignora esses aspectos, e esse é o desafio que eu trago. Será que o materialismo não é o rei nu? Não é a roupa nova do rei? Então, para encerrar, porque eu acho que isso aqui encerra bem, com propósito, eu trago uma poesia do Augusto dos Anjos, psicografada por Francisco Xavier, publicada em Parnaso de Além Túmulo, quando ele ainda morava em Pedro Leopoldo. Foi a primeira publicação trazida pelo Chico, que Monteiro Lobato, lendo isso, dizia que ou ele é um gênio absurdo, maior que já existiu, ou ele está falando a verdade quando ele fala da manifestação dos espíritos, né? Isso é 1932. Internet nem pensar aí, né? Pedro Leopoldo. E olha o que Augusto dos Anjos nos escreve, para encerrar. A subconsciência. Há, sim, a inconsciência prodigiosa, que guarda pequeninas ocorrências de todas as vívidas existências, do espírito que sofre, luta e goza. Ela é registradora misteriosa do subjetivismo das essências, consciência de todas as consciências, fora de toda sensação nervosa. Câmara da memória independente, arquiva tudo rigorosamente, sem massas cerebrais organizadas. Que o neurônio oblitera por momentos, mas que é o conjunto dos conhecimentos das nossas vidas estratificadas. Falando, então, sobre o cérebro limitador, sobre a memória extrafísica, sobre o inconsciente. É isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção. Desculpe aí se eu falei demais. Mas é um assunto empolgante mesmo, para mim, pelo menos, né? Eu agradeço aí a atenção de todos até essa hora. Não, mas a gente geralmente vai até as 22, fica tranquilo, viu, mano? Então, É tá 1h30 mesmo. Eu perdi a noção do tempo. Não, mas eu fui te Relativo, controlando aí. Tá bom.
Não te preocupe, eu sei como é que é, porque a gente vai se empolgando, né? É Não, e o verdade. assunto realmente é muito interessante. Mas eu, aquela hora, eu tive que te interromper, porque acho que o pessoal estava curioso mesmo para falar. As Claro, claro. EQMs são as mais interessantes mesmo, né? Aí, se quiserem ter curiosidade com o livro aí também, aí a gente tem mais tempo do que uma palestra, né? Tem alguns vídeos também na internet ali. Ele está disponível na Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que foi editor, está na 2ª edição, em papel, e tem também eletrônico para Kindle, na Amazon. Se alguém quiser ler mais sobre o assunto ali eu coloco, que eu falei um pouco mais, claro, né? Porque no livro tu tem espaço para. A Vera Podia eu sei até que já passar leu. para mim, eu passo depois ali no grupo, pessoal. E, mano, acho que é Tá bom? importante isso aí. Isso aí, é bem fácil. Pode pesquisar ali na Amazon ou no site da Federação. Tinha também livrarias comuns, assim, né? Na Saraiva, na Cultura e outras livrarias também tinha também. Mas é isso Deixa aí, eu, então. deixa eu aproveitar primeiro, antes de agradecer pela aula de hoje, que foi excelente, viu, Emanuel? Lembrar uma coisa importante para vocês, pena que o pessoal já saiu. O Emmanuel é presidente da Mergs, inclusive é o organizador, na verdade, o organizador maior, diríamos assim, né, esse evento que tem Encontrame, que eu divulguei para vocês, viu, pessoal? Então, lembrando, né, vamos aproveitar a oportunidade de convidar o pessoal para o evento dia 21 e dia 22 de maio, viu, pessoal? Eu já divulguei com a turma aí, viu, Emmanuel? Mas eu queria aproveitar e te agradecer muito, Emmanuel, porque realmente o assunto é muito interessante, né? A gente pode até, de repente, ver um outro horário, até para poder dissecar, né, melhor isso aí. E é lógico, para tu tratar desse assunto, né, mano, tu tem que entrar na parte inicial para explicar toda aquela parte inicial que tu colocaste, senão tu não consegue ter noção disso, né? Então, eu sugiro para todos, gente, eu consegui aproveitar muito hoje a tua aula, porque eu li o livro, né, mano? Então, eu sugiro para vocês, gente, a leitura do livro, né? Porque eu já tinha assistido essa aula com o Emmanuel lá em Piauí, algumas coisas me perdi. Com a leitura do livro, a gente consegue se achar mais. Então, eu sugiro para vocês a leitura desse livro, viu, gente? E a gente queria te agradecer muito, viu, Emmanuel? Mais uma vez, porque eu sei que a tua agenda é bem cheia, né? Tem bastante coisa. O Emmanuel, uma coisa que eu não falei também, além dos cargos e encargos que ele tem também, o Emmanuel é uma pessoa bem envolvida, né, com a direção, com o grupo da AME Brasil, né, aqui com a MEGS no Rio Grande do Sul. Então, é uma pessoa bastante ativa e bem envolvida. Então, com certeza, ele abre mão do tempo. A gente fica muito agradecida com essa disponibilidade, viu, Emmanuel? E tanto que o Eu que pessoal está agradeço, firme Vera, aqui, viu? eu agradeço por vocês estarem firmes até essa hora, né? Os Na que verdade, saíram tinham alguns se problemas puder que já tinha me servir aí, falado. obrigado aí por me aguentarem. Não, algumas pessoas que tinham alguns problemas já tinham me dito que teriam que ter saído. Claro, A claro. Silvia mesmo achou que não ia ficar e ficou até o fim, ó. Está firme ali, ó. Legal, Que ela faz legal. docinho, essas coisas de Páscoa. Mas então, mais uma vez, te agradecendo, viu, Emmanuel? Tá bom, A eu que gente agradeço. agradece muito e os aprendizados, e vamos reforçar isso, dando uma lida nesse livro, e tenho certeza que o Emmanuel vai ficar à disposição de alguma dúvida, de algum questionamento, se vocês precisarem. Para encerrar essa noite, eu vou fazer uma oração, tá, gente? Tá? Para nós sintonizando, acalmando, né? Agradecer nesse minuto, nesses momentos, né? Agradecer a presença dos mentores espirituais que estiveram aqui conosco, que auxiliaram o nosso querido amigo, querido colega Emmanuel, na explanação desse assunto tão interessante e tão importante para o nosso aprendizado como médico espírita. Que possamos levar esses aprendizados para nossas casas, para as nossas vidas, que possamos evoluir estudando mais, tentando transferir isso para o dia a dia e, principalmente, lembrar, acima de tudo, que nós temos um grande progresso moral como médico espírita, que possamos transpor para uma verdadeira modificação ao longo dos dias, nem que seja devagar. Todos os ensinamentos que temos tido aqui são grandes oportunidades desses queridos professores que se dispõem a vir aqui, né, com o seu pouco tempo, de transmitir
ensinamentos que têm um objetivo maior, que nós nos tornamos pessoas melhores, que a gente aproveite essa oportunidade para seguirmos nosso caminho com uma felicidade que é o desejo de todos nós que nos aproximarmos de Deus. Muito obrigado a todos as pessoas que estiveram presentes até o momento, principalmente a nosso querido amigo Emmanuel, e até o próximo encontro. Que assim seja. Assim seja. Tchau, pessoal. Muito